Por que existe os sintomas físicos da ansiedade, tá? Qual que é a origem desses sintomas físicos da ansiedade? Pessoal, a gente tem que entender o seguinte, tá? Se a gente pegar os transtornos de ansiedade, os principais sistemas do organismo que estão envolvidos vai ser o sistema cardíaco e vai ser o sistema pulmonar, tá? A gente tem também alterações de sistema muscular, contração muscular, aumento de temperatura, mas assim, o que chama muito a atenção, principalmente da pessoa que está experimentando os sintomas, é a parte cardiorrespiratória. Por que isso? O coração acelera, a respiração aumenta, a pessoa começa a tremer, a pessoa começa a transpirar demais, ela tem um aperto no peito, uma sensação de náusea, sensação que vai vomitar, sensação de desmaio, palpitação. Alguém aqui sabe a diferença de palpitação para taquicardia? Taquicardia é o coração muito acelerado, é a frequência cardíaca acelerada. Palpitação é um tipo de arritmia, uma arritmia benigna, que a gente chama de os cardiologistas chamam de extrasístole, tá? Mas observa, é uma série de sintomas físicos. E esses sintomas, principalmente o que mais incomoda as pessoas, é a parte cardiorrespiratória. Sintomas respiratórios e sintomas cardíacos. Por isso, gente, que raramente, para te falar a verdade, eu não me lembro aqui quando que eu atendi um paciente com transtorno de pânico que ele veio direto para mim, que ele chegou para mim e falou assim, olha, eu tô vindo aqui no psiquiatra porque eu acho que eu tenho transtorno de pânico. Eu não me recordo de ter atendido um paciente desse. Na imensa maioria das vezes, ele vem encaminhado pelo cardiologista. Ele vem encaminhado pelo pronto-socorro. A pessoa que está experimentando um ataque de pânico, ela não acha que ela está tendo pânico. Ela não acha que aquilo é um quadro psiquiátrico. Muito pelo contrário, ela acha que aquilo é o quê? Que aquilo é uma doença cardíaca. Ela acha que ela está o quê? Ela acha que ela está morrendo, que ela está perdendo o controle. Então ela não vai procurar um psiquiatra. Normalmente ela vai num pronto-socorro, às vezes de madrugada. Então ela está lá na casa dela, ela começa a ter uma falta de ar, um coração que acelera, sensação que o coração está saindo pela boca, sensação que tem alguém apertando ela, um aperto no peito, tremor, pronto, estou infartando. Ela vira para a mãe, para o pai, para o marido, para quem fala, olha, estou morrendo, me leva no hospital. E aí essa pessoa vai no hospital. Quando ela chega no hospital, o plantonista lá do hospital, né, também não sabe que aquilo é pânico. E não tem como saber, porque realmente é igualzinho um infarto, é igualzinho um tromboembolismo pulmonar, é igualzinho uma doença pulmonar. A pessoa vai literalmente para o hospital, para o pronto atendimento. E aí acontece uma coisa, chega lá no pronto atendimento, um médico plantonista faz todos os exames naquela pessoa. Ele vai pedir um eletro, ele vai colocar um saturímetro, ele vai colocar o monitor para monitorar a frequência cardíaca, né? Pede exames, às vezes pede até enzima cardíaca para ver se a pessoa está infartando, o que ela tem. E ele faz uma série de exames e fala, olha, realmente você não tem nada. Vira para a pessoa e fala, você não tem nada. Fiz todos os exames e você não tem nada. E aí muitas vezes ele passa algum medicamento tranquilizante, essa pessoa melhora e essa pessoa vai para casa. Mas acontece que a pessoa vai para casa mais perdida que tudo. Porque ela fala, como que eu não tenho nada? Eu fui no pronto-socorro com o coração acelerado, falta de ar, tremor, suando frio, tremedeira, sensação de desmaio, sensação de sufocamento, uma série de sintomas físicos. Eu vou no médico, o médico faz um tanto de exame e fala que eu não tenho nada. A pessoa volta para casa extremamente confusa. Ela até volta sem sintoma, porque normalmente nesse estado o médico plantonista passa ali um tranquilizante.
Então a pessoa volta para casa sem sintomas, mas muito confusa. E ela vai ficar mais confusa ainda no dia seguinte, porque ela acorda e fala: meu Deus, o que eu tive ontem? O médico falou que não foi nada? E aí o que ela pensa? Eu vou marcar um psiquiatra? Normalmente não. Normalmente ela duvida daquele médico. E ela fala: eu quero uma segunda opinião. Eu vou procurar agora um cardiologista. E aí ela marca um cardiologista. E ela vai para o cardiologista, para o segundo médico, e novamente o cardiologista fala: olha, faz os exames, coloca o estetoscópio, escuta lá o coração, né? Escuta o coração, pede alguns exames, e aí, beleza. Olhou todos os exames, olha, você não tem nada. Procura um psiquiatra que você não tem nada. A pessoa está voltando do segundo médico confusa e confusa. Como assim eu não tenho nada? Porque é interessante que assim, isso é algo que está mudando. Eu percebo que os colegas médicos estão mudando. Mas essa ideia de considerar transtorno psiquiátrico e nada, como nada, né, gente? Na verdade, é uma linguagem que a gente precisa até mudar. Você não tem nada no coração. Você não tem nada no pulmão. Você não tem nada físico. Mas você tem sim um transtorno de ansiedade. E é esse aqui é o ponto que eu quero chegar com vocês aqui agora, porque o nada, você não tem nada, é muito assustador. Quando você consegue dar um nome para algo que você tem, desculpa, gente. Quando você consegue dar um nome para algo que você tem, quando você dá um nome para aquilo que você tem, isso por si só é terapêutico. A gente vai ver aqui hoje que não é só dar um nome por dar, tem outras coisas que a gente pode fazer. Mas não tem nada. Volta para casa que você não tem nada. Não, você não tem nada no coração. Você não tem nada no pulmão. Você tem ansiedade e o que você teve foi um ataque de pânico. Por que que você teve um ataque de pânico? Porque você teve um alarme falso do seu sistema de medo, o seu sistema de proteção. É um sistema que deveria acionar quando você estivesse passando por uma situação de perigo. O problema é que esse sistema ele aciona quando você não está passando por uma situação de perigo. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Tá? Na verdade, pessoal, esses sintomas físicos é uma resposta aguda do seu corpo ao estresse. Então, teoricamente, se você estivesse passando por uma situação de perigo real, ter essas alterações no seu corpo seria interessante. Porque essas reações, ela prepara o seu corpo para lutar ou para fugir. O problema é que não tem situação onde você não está em situação de perigo. Seria um alarme falso. E agora a gente vai começar a entender, tá? Esse alarme falso. Por que que o alarme dispara? Imagina, pessoal, que você está num banco, você trabalha num banco. E aí o banco começa a pegar fogo. E aí o alarme de incêndio ele é ativado, todo mundo sai, felizmente com vida, todo mundo sai correndo, chega o corpo de bombeiro e apaga o incêndio. Ótimo que esse alarme disparou. Afinal de contas, se o alarme não disparasse, todo mundo ia ficar lá dentro e ia morrer queimado. Então foi bom que esse alarme disparou, avisou as pessoas ficaram agitadas, saiu correndo porque o banco estava pegando fogo. Agora imagine um banco que toda hora, todo dia, o alarme desse banco dispara à toa. Não tem assalto, não tem incêndio, não tem nada e o alarme fica disparando toda hora. Ora, vocês acham que esse banco, esse serviço vai funcionar? Você acha que uma agência bancária que o alarme dispara o dia inteirinho, alarme falso, todo mundo lá dentro do banco, da agência bancária vai ficar apavorada? E a agência não vai funcionar dessa forma. E é isso que acontece. É isso que acontece nesses ataques.
o nosso sistema de alarme, ele dispara, mas ele dispara de forma errada. É como se ele acionasse para o seu corpo que você está numa situação de perigo, mas você não está. E por que é importante conhecer isso? Como que funciona esse alarme? Porque você consegue colocar um freio nisso através do autoconhecimento. Sim, você consegue. Ai, mas não acredito, isso é muito simples. Gente, boa parte das coisas na nossa vida que são efetivas, que resolvem mesmo as coisas, elas são simples. A gente é que tem uma mania de querer coisas extremamente complexas para resolver tudo. Ah, eu quero o melhor medicamento, eu quero. Muitas coisas simples a gente consegue resolver. Muitos medicamentos antigos são medicamentos de primeira linha, são medicamentos excelentes, antigos e baratos e bons. Claro, não estou desmerecendo os medicamentos mais caros, os medicamentos mais novos, todos eles podem ser úteis ou não, mas essa ideia de querer sempre um mais complexo, nem sempre o caminho é por aí. Então, olha só, no nosso corpo existe um eixo, que é o eixo de resposta ao estresse, o eixo HPA, tá? Hipotálamo, pituitária, adrenal, que está relacionado com os sintomas físicos da ansiedade. E é isso que a gente vai entender aqui agora. Pessoal, imagina o seguinte, dentro aí da cabeça de cada um de vocês, tá? A gente tem duas estruturas, uma em cada hemisfério, chamada amígdala cerebral. Essa amígdala não é a amígdala da garganta não, tá, gente? Sempre quando eu falo isso, chega alguém aqui e fala, meu Deus, eu já tirei minhas amígdalas. Não, a amígdala cerebral não tem nada a ver com a tonsila palatina, que é as amígdalas que a gente tem na garganta, que dá infecção de garganta e tudo mais. Não tem nada a ver com isso. A amígdala cerebral é uma estrutura, tá, dentro do nosso cérebro, que a função dela é detectar perigo. A função das amígdalas cerebrais das amígdalas cerebral é detectar perigo. Ponto. Qual que é a função dela então? Você está andando na rua, começou uma confusão, a amígdala fala, opa, tem perigo ali. Ela te avisa que tem perigo. Você está andando na rua, você vê um cachorro bravo, a sua amígdala ativa para te avisar que tem um perigo. Uma pessoa está correndo atrás de você para te bater, uma situação onde você vai ser provavelmente assaltado. Todas as situações que colocam a sua integridade física em risco, a amígdala ela é ativada, ela aciona um alarme. Então vamos pegar um exemplo. Você está andando na rua e aí você vê uma confusão, briga, polícia, ladrão, tiro, muita briga. Gente, você está no meio da confusão. Isso pode colocar a sua saúde física em perigo? Pode. A sua amígdala ela detecta aquilo ali. E ela vai e fala, opa, tem perigo. E a sua amígdala manda uma mensagem para uma outra estrutura chamada hipotálamo. Esse hipotálamo, ele manda um hormônio chamado CRH, hormônio liberador de corticotropina. Esse hormônio CRH, ele manda uma outra mensagem para a sua hipófise. E a hipófise, então, vai liberar um outro hormônio, chamado hormônio adrenocorticotrópico, que vai mandar uma informação para as suas glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais são duas. Por que chama suprarrenal? Porque elas ficam em cima dos seus rins. Então, começa na sua amígdala, a sua amígdala informa o hipotálamo informa a hipófise, e a hipófise informa a sua suprarrenal, as glândulas suprarrenais, que tem perigo acontecendo. Feito isso, a suprarrenal, ela vai liberar basicamente dois, assim, libera um tanto de coisa, tá, gente? Mas de uma forma simplificada, ela vai liberar o cortisol, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o hormônio do estresse, e ela vai liberar também a adrenalina. Liberou a adrenalina. A adrenalina cai na sua corrente sanguínea. E aí, pessoal, aí é que começa todos aqueles sintomas físicos.
tá? Para que esses sintomas físicos? Para preparar o seu corpo para lutar ou fugir. Então, diante de uma situação de perigo, a sua amígdala detecta a situação de perigo, informa por esse caminho que eu te falei, informa para a hipófise, que informa para a suprarrenal, que libera adrenalina na sua circulação. A sua amígdala detectou o perigo, informou para a hipófise informou para a suprarrenal e a suprarrenal liberou a adrenalina no seu sangue. Para que essa adrenalina? Para que isso? Para preparar o seu corpo para lutar. Você precisa lutar, né? Tem um leão correndo atrás de você. Você tem duas opções. Ou você luta com o leão, ou então você sai correndo. Ou você vai lutar com o leão, ou então você vai sair correndo. E aí o que a adrenalina vai fazer no seu corpo? A adrenalina vai aumentar a sua frequência cardíaca. Para que ela tem que aumentar a sua frequência cardíaca? Você vai precisar de muito sangue correndo no seu corpo. Afinal de contas, você vai precisar de muita energia para você lutar com aquele leão. A adrenalina, ela vai proporcionar também a dilatação dos seus brônquios. Seus bronquíolos vão ser dilatados. A sua frequência respiratória vai aumentar. Então você vai precisar de muita circulação e muito oxigênio. Lembra, pessoal, você está numa situação de luta. Você precisa de muito sangue. Você precisa de oxigênio. Para que você precisa disso? Para lutar. Além disso, você não vai precisar, você não deve sentir dor. Imagina que o leão te ataca e ele machuca a sua perna. Essa adrenalina que está no seu sangue, ela libera também endorfinas. Para quê? Para que você fique anestesiado. Por isso que eles falam assim, né? Um lutador quando está lutando, um jogador de futebol quando machuca, ou mesmo quando você está muito nervoso e machuca, normalmente você não sente muito a dor física. Nossa, isso aí vai doer depois que o sangue esfriar. Já ouviram esse ditado? Na hora que você está com sangue quente, você não sente dor? Por isso, a sua frequência respiratória está aumentada, você está colocando mais oxigênio para dentro do seu corpo, você está com o coração mais acelerado, você está anestesiado, você está também, seu fígado está aumentando a quantidade de glicose através da gliconeogênese, ou seja, está aumentando a glicose no seu corpo. Tá? As suas pupilas elas ficam mais dilatadas, afinal de contas você precisa enxergar todo esse ambiente. Tá? Às vezes, gente, o seu sangue, o seu sangue ele tende a ir para os seus músculos, afinal de contas você vai precisar de estar com os músculos fortes. Afinal de contas, você vai ter que correr ou você vai ter que lutar. O que acontece com a sua circulação abdominal? A sua circulação é desviada da sua barriga para os seus músculos. Por isso que você sente, por exemplo, um frio na barriga. A sua digestão ela tende a parar. Algumas pessoas fazem cocô e xixi na calça. Por quê? Você vai precisar correr do leão. Você vai precisar lutar com o leão. Não é interessante que o seu corpo esteja pesado. Então vão liberar a urina, vão liberar as fezes, porque eu quero meu corpo leve. Eu preciso lutar do leão, lutar com o leão. Eu preciso correr com o leão. O grande problema, se isso tudo que eu estou falando aqui para vocês acontecesse, tá? E realmente tivesse um leão e realmente você tivesse numa situação de perigo, é muito bom que isso aconteça, porque está preparando o seu corpo para você lutar ou para você fugir. Mas agora, gente, agora é que entra o problema. Essa resposta de luta ou fuga, ela acontece em situações que você está, por exemplo, no sofá da sua casa. Você está, por exemplo, deitada na sua cama. Não tem um leão atrás de você. Não tem um pitbull para te pegar. Ou seja,
todo esse alarme, ele foi acionado de uma forma errada. Lembra? A sua amígdala detecta o perigo e ela informa as glândulas suprarrenais, que eu descrevi aqui todo o mecanismo. Depois vocês podem assistir essa live de novo. Né? Não tem necessidade de entender essa sequência. Eu só descrevi essa sequência para aquelas pessoas que são mais curiosas, que gostam de entender um pouco mais a fundo. Mas não tem necessidade de saber esses nomes todos que eu falei. O que você precisa entender é o seguinte: a sua amígdala detecta o perigo, ela informa para a sua suprarrenal e a sua suprarrenal libera uma série de hormônios, entre eles cortisol e adrenalina. Esses hormônios vão agir no seu sistema nervoso autônomo, simpático, que está associado com essa ativação no seu corpo, para preparar o seu corpo para lutar ou fugir. Está diante de um leão, está diante de um pitbull, que bom, você vai ter muita energia agora para lutar com esse leão, para lutar com esse cachorro. Ou então, o mais recomendado, sair correndo desse leão, né, gente? Só que isso vai acontecer com você dentro da sua casa. Porque a amígdala, que é essa estrutura cerebral que está associado com o estresse, que está associado com essa resposta, normalmente nas pessoas que têm transtorno de ansiedade, essa amígdala funciona um pouco a mais. Inclusive, essa amígdala ela costuma ser maior. Olha isso, né? Se a gente comparar pessoas ansiosas com pessoas que têm transtorno de ansiedade com pessoas que não têm transtorno de ansiedade, a amígdala das pessoas com transtorno de ansiedade, ela funciona mais e ela costuma ser maior. Se você medir a atividade da amígdala de pessoas com transtorno de ansiedade, dessas pessoas dormindo, a amígdala costuma funcionar mais, até durante o sono. Por isso também que a pessoa tem a exaustão muscular, dores muscular. A pessoa sente muita dor. A musculatura está sempre rígida. Bruxismo, problemas, né? De mandíbula, maxilar. Porque a musculatura da pessoa está sempre rígida. Claro, está pronta para lutar. Você está pronta para lutar contra um leão. Você está pronta para lutar contra um assaltante. Você está pronta para enfrentar um perigo. Só que esse perigo não é real. Então, olha, perceba que essa resposta da sua amígdala, esse eixo do estresse, que eu falei aqui que é o eixo HPA, esse eixo do estresse, ele deveria funcionar só em situações de perigo real, mas ele funciona mesmo quando você está no seu repouso. Então, a sua amígdala, ela está ali, ó, te informando que tem perigo o tempo todo. Tá bom. Muito interessante isso que você está me falando. Você me explicou aqui agora. Eu comecei a entender um pouquinho os sintomas físicos da ansiedade. Mas por que saber isso vai me ajudar? Ah, isso é só ficar falando. O que isso vai me ajudar? Vai te ajudar por alguns motivos. Primeiro, a sua amígdala, ela está o tempo inteiro mapeando o ambiente. A nossa amígdala, de um modo geral, tanto de quem tem ansiedade quanto quem não tem ansiedade, a função dela é mapear o ambiente. Ela fica mapeando o ambiente. Só que o princípio que a amígdala trabalha é aquele princípio, é melhor prevenir do que remediar. A amígdala, ela não consegue detectar com precisão o ambiente. Por exemplo, para uma amígdala, se ela vê um graveto, até que prove o contrário, aquilo é uma cobra. Ela não consegue fazer uma distinção clara do ambiente. Tudo que ela vê, ela fala, é perigo. Depois, a princípio é perigo. Depois eu vejo se é perigo ou se não é. Entende? Ela detecta, mesmo que não seja uma situação de perigo, ela previne. É melhor eu errar, considerar que é perigo, do que não. Para preservar a nossa espécie, gente.
Imagina lá no meio da selva, né? Os nossos antepassados aí, eles estão lá. Viu um graveto, a amígdala fala, não, aquilo ali é uma cobra, não é graveto não. Aí ela aciona o seu alarme. Aí que vai entrar o segredo. Depois, o seu córtex pré-frontal vira para a sua amígdala e fala, não tem situação de perigo não. O alarme foi falso. Então, olha que legal. A gente consegue treinar o nosso córtex pré-frontal para ele frear a amígdala. Na hora que a amígdala começar a ativar e começar a entrar nesse eixo todo aqui, desses sintomas físicos, o nosso córtex pré-frontal, ele pode virar e falar, não, amígdala, relaxa. Relaxa, amígdala. Não é para tanto, não. E aí você pode estar pensando, é fácil fazer isso? Não é fácil. Mas é possível. E o simples fato de você entender isso, você não entende isso com a sua amígdala. Essa informação que eu estou passando para vocês, essa informação que vocês estão vendo essa live, vocês estão recebendo uma informação. Essa informação vai ser processada no seu córtex. E através do conhecimento, você consegue frear isso. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Olha só, rapidinho. Sintomas físicos da ansiedade, de um ataque de pânico. Palpitação ou coração acelerado. Taquicardia. Sudorese. Suadeira, suor, né? A pessoa transpira demais. Tremor. Sensação de falta de ar ou respiração curta. Sensação de sufocamento. Dor ou desconforto no peito. Náusea. Sensação de tontura. Parestesia, que é aquelas queimação, ou então formigamento nas extremidades. Calafrios ou ondas de calor. Esses são os sintomas físicos da ansiedade, de uma crise de ansiedade, tá? Especialmente uma crise de pânico. Agora, quais são os sintomas mentais? Medo de morrer, medo de perder o controle ou enlouquecer, desrealização, uma sensação que está fora da realidade. Ou então uma despersonalização. A pessoa fala, eu não sei nem quem eu sou. A pessoa meio que deixa de saber quem ela é. De uma forma transitória ali. Né? Gente, aqui, isso que eu vou falar aqui para vocês, faz até parte do tratamento. O que eu quero que vocês, se vocês pegarem essa ideia que eu vou falar aqui agora, já vai ser muito legal. Porque aquilo que você pensa sobre os seus sintomas, esses sintomas mentais, né? Medo de morrer, medo de perder o controle, despersonalização e desrealização, é uma interpretação dos sintomas físicos. E aí a pessoa entra num loop. Olha só, imagina, sua amígdala está detectando um perigo onde não tem. Então, a sua amígdala está falando, olha, tem muito perigo. E aí o seu córtex pré-frontal, vamos pensar assim, a amígdala seria essa parte emocional. Córtex pré-frontal seria essa parte mais racional. A sua amígdala está falando, olha, tem um perigo aqui. Tem muito perigo aqui nessa situação. E a hora que a sua amígdala fala que tem muito perigo, você sente isso tudo no corpo, você vai tomar uma providência para resolver esse perigo. Tanto que você vai parar num pronto-socorro. Você fala, não, tô morrendo. E aí você vai para o pronto-socorro. Você passa por alguns médicos, os médicos falam que não é nada. Aí você começa a ficar confuso. Você começa a ficar com uma incerteza. Como assim nada? Olha o tanto de coisa que eu estou sentindo. E aí você fica, não, eu estou morrendo. Você tem os sintomas físicos. A interpretação que você faz dos sintomas físicos é essa. Eu estou morrendo. Quando você fala eu estou morrendo, quem está falando eu estou morrendo é o seu córtex pré-frontal. Quem está falando eu estou enlouquecendo, eu estou perdendo o controle, é o seu córtex pré-frontal. Quando o seu córtex pré-frontal pensa que você está morrendo e que você está perdendo o controle, o que ele está informando para a amígdala? É perigo mesmo, continua aí. Continua avisando que tem perigo, afinal de contas você está morrendo.
E aí o que acontece com seus sintomas físicos? Quando você pensa, eu estou morrendo, o que acontece com o seu coração? Vamos supor que seu coração estivesse lá com 120 batimentos por minuto. E aí você fala, eu estou morrendo. Aí você ativa a sua amígdala. E aí seu batimento sobe mais ainda. E aí você fala, nossa, agora que eu estou morrendo mesmo. E aí você fala, meu Deus, eu estou ficando louco. Quando você fala, estou morrendo, estou ficando louco, os seus sintomas físicos, ele aumenta. Os seus sintomas físicos aumentando, você fala, agora que eu estou morrendo mesmo. Quando você fala, agora que eu estou morrendo mesmo, a sua crise de ansiedade piora. A sua crise de ansiedade piorando, reforça o pensamento que você está morrendo. O pensamento que você está morrendo aumenta mais a crise. E aí fica um ciclo. A partir do momento que você começa a entender que você não está morrendo, você já enfraquece a crise. A partir do momento que você começa a entender que você não está enlouquecendo e que você não vai enlouquecer de uma crise de pânico, não. Você não vai morrer de uma crise de pânico. Ninguém morre devido a uma crise de pânico. Ponto final. Ah, teve um caso que uma pessoa estava estressada, ela teve um ataque de pânico e morreu. Ela tinha alguma outra doença de base. Essa é a regra. Isso faz parte do tratamento. Claro que no início da live eu falei que é importante você descartar. É importante você descartar porque os sintomas confundem. Uma pessoa que está tendo um infarto é praticamente o mesmo sintoma de uma crise de pânico. Tem muita semelhança. Então eu preciso descartar. Agora, a partir do momento que eu descartei uma doença cardíaca, eu descartei uma doença pulmonar, eu descartei uma outra doença no meu corpo, a crise de ansiedade por si só, ela não mata, mas ela dá uma sensação de morte. Ela dá uma sensação que a pessoa vai perder o controle. E esse medo de morrer e esse medo de perder o controle que alimenta a sua crise. Vamos voltar agora no caso de uma pessoa que está numa roda gigante, por exemplo. A pessoa vai para o parque e vai na roda gigante. O que acontece com ela quando ela está na roda gigante? O coração dela acelera. Ela sente um frio na barriga. Ela tem palpitação. Às vezes ela tem até um aperto no peito. No entanto, ela paga para ir na roda gigante. Então a pessoa paga para ter um ataque de pânico? Não. Mas ela paga para ter aquelas mesmas sensações que uma pessoa que tem um ataque de pânico. Mas por que ela não sofre com aquilo? Porque ela sabe que tudo aquilo que ela está sentindo pertence ao fato dela estar numa roda gigante. Então esses sintomas, para muita gente, pode dar até prazer, a depender da interpretação que a gente faz dele. E aí a gente entra num outro problema. A pessoa, muitas vezes, ela começa a querer brincar de médico. A pessoa começa, a maioria dos pacientes com crises e crises de ansiedade, elas compram um esfigmomanômetro, que para quem não sabe é um aparelho de pressão. Ela compra um saturímetro, né, para pôr no dedo, para ver a saturação, para ver a frequência cardíaca. Ela começa a ficar medindo, aferindo a sua pressão de 10 em 10 minutos. Ela começa a medir a pressão, aferir a pressão. Toda hora ela está contando batimentos cardíacos. Isso quando não compra, né, um relógio, né? Fica com o relógio monitorando o pulso o tempo todo, medindo. Meu Deus, meu batimento está 100. Meu Deus, meu batimento está 120. Meu Deus, meu batimento está 130. Se você tem crises e crises de ansiedade, já foi no cardiologista, já foi no pneumologista, já descartou que você tem um quadro clínico, jogue o seu relógio fora. Não joga fora não, venda ele, né? Ou dê de presente para alguém. Pega o seu aparelho de pressão e dá de presente para alguém. Essas medidas que vocês ficam fazendo em casa, isso não tem valor nenhum para quem tem crises de ansiedade. Aliás, ela só piora a crise. Porque as pessoas têm uma ideia
uma ideia de que pressão boa é 12/8. Ah, pressão boa é 12/8. Se a minha pressão tiver 13/9, ela tá ruim. Se a minha pressão tiver 14/9, ela tá péssima. Gente, pressão boa 12/8 é a média das pressões. Quando eu falo que a pressão boa é uma pressão 12/8, aqui eu não vou entrar em detalhes disso, porque isso vocês têm que procurar uma live de um cardiologista. Mas eu estou dando a ideia para vocês. Quando eu falo que a pressão boa é pressão 12/8, que os níveis pressóricos ideais são 12 na pressão sistólica, que é a máxima, e 8 na pressão diastólica, que na verdade o mais correto até seria falar 120/80. Quando eu falo que essa pressão é a pressão ideal, eu estou me referindo à média das pressões. Seria como se eu medisse ou aferisse a pressão da pessoa o dia inteiro. No final do dia eu tiro a média. Olha, teve hora que a pressão ficou 13/9, teve hora que a pressão ficou 14, teve hora que a pressão foi 12, teve hora que a pressão foi 13, teve hora que a pressão foi 15, teve hora que a pressão foi 11. A nossa pressão ao longo do dia, ela comporta dessa forma. Ela fica 11, 12, 13, 14, 11 de novo, 15, volta para 12, vai para 13. A nossa pressão ao longo do dia, ela se comporta dessa forma. E aí quando eu falo pressão boa é 12/8, é a média das pressões. É a média das pressões. Tanto que, quando os cardiologistas eles têm dúvidas em relação a isso, eles pedem um exame que chama mapa. Para que serve o mapa? Para aferir a sua pressão ao longo de 24 horas. E aí você afere a sua pressão ao longo de 24 horas e chega, no final, tira uma média. Se a média da sua pressão estiver dentro de 12/8, tá ok. Se a média da sua pressão estiver muito acima, eles vão te classificar como hipertenso, enfim, né? Pré-hipertenso, hipertensão estágio 1, 2, 3, enfim, né? E o que a pessoa com uma crise de pânico ela faz? Ela começa a medir essa pressão, a aferir essa pressão. E ela costuma fazer isso no momento que ela está com ansiedade. E claro que nos momentos de ansiedade, essa pressão provavelmente não vai estar 12/8. Ela vai estar mais do que 12/8. O mesmo vale, tá? Para a frequência cardíaca, ou contar os batimentos, né? Numa linguagem mais popular. E aí a pessoa vai lá e afere a pressão. E aí ela olha que a pressão dela tá 13/9 ou 14/9. Ela desespera. Meu Deus! Tô morrendo, minha pressão tá alta. Só que a pressão não está alta. Ela tem uma medida de pressão. Com uma medida de pressão, eu não posso falar que essa pessoa está com a pressão. Isso vale para todos os sintomas do corpo. Então a regra é, se você já descartou, já foi no cardiologista, já descartou que você não tem uma condição clínica, você não tem uma doença cardiológica, você não tem uma doença pulmonar e você não tem uma outra doença que realmente o seu problema é ansiedade, esqueça o seu corpo. Ah, falar é fácil, na prática é mais difícil. Eu sei que falar é mais fácil que fazer, claro. As pessoas já escancaram uma defesa e falam assim, falar é fácil, na prática não é bem assim. Claro que falar é fácil. Se fosse assim, professor de educação física não poderia falar de live, não poderia fazer live, porque eles não falam de atividade física. Falar que uma pessoa tem que fazer abdominal, falar que uma pessoa tem que fazer uma série de exercícios físicos é muito mais fácil do que você ir lá e fazer. Falar sempre é mais fácil que fazer. Mas você só começa a fazer porque alguém te falou, porque você leu em algum lugar, porque você sabe que é importante. Então aqui eu estou mostrando para vocês o quê? O problema de você colocar a sua atenção no seu corpo. E é isso que quem tem crises de ansiedade, com muitos sintomas físicos, como no ataque de pânico, transtorno de pânico, a pessoa coloca a sua atenção no seu corpo. E aí começa
uma guerra entre o córtex pré-frontal e a sua amígdala. A sua amígdala está disparando um alarme, falando, olha, tem perigo, tem perigo, tem perigo. O seu córtex pré-frontal, ele consegue colocar um freio na sua amígdala. Ele vai virar para a sua amígdala e falar assim, amígdala, relaxa, tá tranquilo, não tem perigo não. Quando o seu córtex pré-frontal comunica para a sua amígdala que não tem perigo, a tendência é que essa crise vá embora mais rápido. E aí tem uma série de estratégias para você melhorar essa comunicação do seu córtex pré-frontal para a sua amígdala. Uma importantíssima é você começar a entender que você não está morrendo, você não está enlouquecendo e você não está perdendo o controle. Quando o seu córtex pré-frontal informa para a sua amígdala que você está morrendo, que você está perdendo o controle, que você está enlouquecendo, a sua amígdala desespera mais, informa mais ainda a hipófise, que informa mais ainda o hipotálamo, que informa mais ainda a hipófise, que informa mais ainda a suprarrenal, mais adrenalina você tem. Então, quando você fala, tô morrendo, tô enlouquecendo, tô perdendo o controle, mais adrenalina sobe no seu corpo. Mais adrenalina subindo, mais sintomas físicos. Quando você pega um aparelho de pressão, começa a ferir sua pressão e vê que a sua pressão tá 13/9, mais ainda, a sua amígdala dispara. Disparando mais adrenalina você tem no corpo. Mais adrenalina, mais sintomas físicos. Tá? Então, essa ideia de você entender isso é fundamental. Tá? Doutor, quem não tem amígdala? Como eu falei no início aqui da live, tá? A amígdala não é a amígdala da garganta, não é tonsila palatina, tá? A amígdala aqui é amígdala cerebral, tá? Não são as amígdalas que a gente tem na garganta. É uma estrutura que está dentro do nosso cérebro. Na verdade, são duas, tá? Então, uma maneira da gente colocar um freio na amígdala, uma maneira da gente frear as nossas amígdalas é através do autoconhecimento, é através do autocontrole. A gente consegue colocar um freio nela. Agora, se a gente começar a olhar para o nosso corpo, ficar o tempo todo atento a tudo aquilo que a gente sente o tempo inteiro, a tendência é que a gente só piora, tá? Então a gente precisa entender que, por um lado, tá? A amígdala de quem tem ansiedade, ela tende a funcionar mais do que o habitual. Ela já funciona um pouco em excesso, por natureza. E aí, se a gente coloca aquilo que iria frear ela, a gente fica o tempo inteiro buscando por sintomas, porque, na verdade, pessoal, boa parte do problema a origem do problema é, você começa a sentir algo no seu corpo. E aí você coloca a atenção para dentro do seu corpo. E aí você fala, meu Deus, olha, meu coração está batendo um pouquinho mais forte. Olha, eu estou respirando um pouquinho mais forte. Olha, eu estou tendo uma dor nas costas. Olha, minha barriga ficou fria. Olha, eu estou tremendo. Você está o tempo inteiro olhando para o seu corpo, monitorando o seu corpo. E tem gente que não contenta em monitorar só observando, mas ainda compra aparelho para monitorar isso. E o problema é que quanto mais você monitora o seu corpo, mais os sintomas se intensificam. Quanto mais você desencana do seu corpo, mais os sintomas se amenizam. Então, a estratégia do tratamento, uma das estratégias do tratamento, tá, gente? A gente sabe que alguns casos vão precisar de medicamento, muitos casos vão precisar de medicação, porque a amígdala, por natureza, ela está funcionando mais. Se você medir o funcionamento de uma amígdala, de uma pessoa com ansiedade, uma pessoa com transtorno de ansiedade, uma pessoa sem transtorno de ansiedade, se você medir a atividade dessa amígdala das duas pessoas que estão dormindo, quem tem ansiedade está funcionando mais. Então, de fato, muitas vezes a gente vai sim precisar de medicamentos. Ponto. Mas é interessante a gente começar a prestar atenção na atenção.
prestar a atenção na atenção. Aonde você coloca a sua atenção? Qual é a utilidade? Agora eu já estou caminhando para o final da live e eu quero deixar uma pergunta. Qual é a utilidade de você ficar monitorando a sua pressão toda hora? Você acha de fato que isso vai te proteger de alguma coisa? Ah, eu acho, porque eu tenho dúvida, talvez eu estou tendo um problema de pressão. Então vai no cardiologista. Não confiou no cardiologista? Vai em 2. Não confiou em 2? Vai em 3. Não confiou em 3? Vai no 4. Não confiou em 4? Desconfia, porque aí você já está talvez caminhando para uma antiga hipocondria, que hoje é chamada ansiedade de doença. Então, passou por 1, 2, 3 cardiologistas, 4 cardiologistas, descartou, você não tem problema de pressão, você não tem problema no seu coração. Acabou, gente. Na hora que 4 cardiologistas falou isso para você, pega seu aparelho de pressão e vende ele. Pega seu saturímetro, vende ele. Pega o seu relógio que você comprou caro para ficar monitorando sua frequência cardíaca, vende, ou então dá para o seu sobrinho. Ou então, se o relógio você gostar muito do relógio, desative essa função nele. Porque é isso, não vou falar que é isso, tá? Mas isso tá, eu já ia falar isso que está te adoecendo. Não, a gente não tem uma causa única para um problema complexo. Mas saiba que isso é uma parte que está contribuindo muito para a sua piora. O automonitoramento, ficar monitorando as suas funções corpóreas, depois que você já passou por um clínico, já passou por um cardiologista, isso está contribuindo muito. Você não tem noção o peso, a contribuição que isso está dando para piorar a sua doença. Não fica ninguém bravo aí jogando relógio fora, não. Dá para alguém, tá? Dá para mim. Se dá para mim, pode dar também, tá bom? Olha só, pessoal, brincadeiras à parte, tá? Mas pega isso aí e dá para alguém, ou guarda, tá? Se for algo que você ganhou de presente, guarda. Enfim, não vai querer a briga também, né? Na família. Seu marido, sua esposa te deu um relógio caro, você pega agora e joga ele no lixo. Pronto. Criei uma briga dentro da casa. Não é essa a ideia, tá? Mas é entender que ficar monitorando os seus sintomas o tempo todo, isso é parte do tratamento. E é engraçado que a gente vê isso já nos comentários. Olha, acabaram de comentar. É isso, fico aferindo minha preocupação com medo de infartar e morrer. Com todo respeito a você que falou isso, né? Isso é comum, tá, gente? Muita gente fala aí, faz isso, mas isso é brincar de médico. Você está brincando de médico. Por que você está brincando de médico? Porque essa medida de pressão que você está fazendo aí, ela não serve para nada. Ela não tem uma utilidade. Ela não tem valor, inclusive. Primeiro porque o seu aparelho, provavelmente, ele não está aferido. Você leva ele para aferir todo ano, pelo Inmetro? Ou já tem não sei quantos anos que ele está aí, você nunca levou ele para fazer uma aferição. Já começou o erro aí. Primeiro, então, que esses aparelhos eles não são precisos. Esse já é o primeiro erro. Segundo erro, é uma medida isolada. Você não está fazendo a média das pressões ao longo do dia. E o terceiro erro, quando eu estudei cardiologia, né? O psiquiatra ele é médico, então a gente estuda todas as áreas da medicina. Quando eu estudei cardiologia, e o professor chega e fala, gente, vamos aqui aferir a pressão, vamos aprender a aferir a pressão. Aí a gente quando vai começar a estudar medicina, a gente acha que sabe alguma coisa, né? Pão jaleco e tal, mas não sabe nem aferir uma pressão. E aí o professor vai ensinar a gente como é que afere a pressão. Primeira coisa que ele fala, isso está no livro, inclusive, não é só o professor, está escrito em livro. Quando você vai ler sobre a técnica para aferir a pressão, a primeira coisa que fala, o paciente tem que estar num ambiente calmo, tranquilo, ele não pode ter fumado,
Ele não pode ter feito nenhuma atividade física pelo menos 30 minutos antes. Ele não pode ter tomado café. E principalmente, ele não pode estar nervoso. Ele não pode estar ansioso. Se você vai numa clínica, se você vai num PSF, num posto de saúde, numa clínica, na farmácia, e você está nervoso e mede, afere a sua pressão durante um estado de ansiedade, essa medida simplesmente ela não tem valor. A medida de pressão arterial tem que ser num ambiente calmo, o paciente ele tem que estar calmo. Então, gente, tá com dúvida se você é hipertenso, se você tem uma doença cardíaca? Procura um cardiologista. Cardiologista descartou? Esquece seu aparelho de pressão. Inclusive, existe uma condição que chama síndrome do jaleco branco. Tem pessoas que não têm pressão alta, mas o simples fato dela ir no médico, aferir a pressão, na hora que ela está no cardiologista, a pressão dela sobe. Para vocês verem o poder que a ansiedade tem de subir uma pressão. Então, a partir de hoje, deixa para aferir a sua pressão, deixa essa parte com o cardiologista. Deixa isso para o cardiologista. Se o cardiologista achar necessário, ele vai te pedir um mapa. Ele vai te orientar. Existe a medida em casa, sim, tá? Às vezes o médico fala, não, você pode estar pensando assim, não, mas eu fui no meu médico e o meu médico pediu para me ficar medindo em casa. Sim. Às vezes é útil. O médico pede para o paciente medir em casa, ele pede para anotar. Normalmente ele fala, olha, mede 3 vezes ao longo do dia, durante 5 dias, durante uma semana e traz para mim os resultados. Aí você leva aquelas medidas todas lá para ele. E o que ele vai fazer? Ele vai tirar a média. Então a medida em casa, ela pode ser útil, mas não para quem tem ataque de pânico. Se você não tem ataque de pânico, pode ser que o seu cardiologista pediu para você ficar aferindo a sua pressão. Mas para quem tem ataque de pânico, normalmente isso não é útil, tá? Olha lá, a Paula está falando, meu cardiologista pediu para anotar durante 10 dias. Existe a medida da pressão domiciliar que ela pode ser útil sim, tá? Ah, não estou falando que ninguém pode fazer isso, mas quem tem ataque de pânico, é bom evitar. É bom deixar isso para o cardiologista, porque isso piora o seu transtorno, tá bom? De hoje em diante, se você tem um ataque de pânico, faz um faxinão na sua casa, joga o aparelho de pressão fora, não, dê para alguém, faz uma doação aí no posto de saúde, perto da sua casa, né? Mas para com isso, porque isso aí, você pode ter certeza que isso está contribuindo. É uma parte importante que está contribuindo para o seu adoecimento. Tá bom? Gente, então era isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Lembrando que as lives, elas vão para o meu canal do YouTube, tá? Todas as lives estão lá no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, se inscreva lá no meu canal do YouTube. Daqui a pouco eu vou deixar o link aqui nos stories, tá? E o meu canal do YouTube tem o mesmo nome aqui do Instagram. É Bruno Psiquiatra, tá? Essa live já vai para lá. E outras lives estão lá também, tá, gente? Lives sobre insônia, transtorno bipolar, depressão, enfim, tá? Praticamente todo o DSM, praticamente todos os transtornos psiquiátricos, principalmente os transtornos de ansiedade, essas lives ficam lá no meu canal do YouTube, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira, às 20 horas, aqui no Instagram. Tchau, tchau.